Se eu não finalizar o meu projeto de alfabeto no ano de 2025, eu choro. Oi, eu sou a Paloma e esse é meu canal e eu estou aqui Eu sou a Paloma do futuro desse vídeo. Hoje é dia 15 de janeiro e eu posso afirmar pra vocês que eu não li nem metade do primeiro livro desse desafio. Eu acho legal fazer esse disclaimer pra vocês aqui porque eu estava muito emocionada quando eu comecei o vídeo de alfabeto. Eu jurava que eu ia terminar esse alfabeto em 2025 e não foi o caso. Mas tudo bem, gente, tudo bem, porque desafio de leitura é pra ser legal. Eu realmente escolhi um desafio de leitura que ia ser mais extenso, são 26 livros no total. Eu deixei outras leituras entrarem no caminho, eu admito. Eu até pensei em desistir de soltar esse vídeo pra vocês, eu falei com os membros do canal e as meninas me incentivaram a continuar esse projeto pra pelo menos eu finalizar esse projeto em algum momento, concluir alguma coisa que eu comecei. Então eu vou continuar fazendo esse vídeo, daqui a pouco vocês vão voltar pra esse primeiro clipe, porque eu vou falar quais livros eu vou ler durante esse desafio, mas eu quero que vocês saibam que tá tudo bem a gente falhar, porque a gente não tá falhando em absolutamente nada, é apenas um desafio pra ser divertido e ele está sendo divertido de fazer. Em 2026, vamos finalizar o meu projeto de alfabeto. Agora bora saber quais livros eu vou ler durante esse vídeo. Essa foi uma ideia que eu tive no ano passado, 2024, e acabou que eu não consegui finalizar durante aquele ano, então eu estendi para 2025 e agora nós estamos no 45 do segundo tempo de 2025 e eu ainda não consegui finalizar esse projeto. Porém, sorte nossa, sorte minha, que falta apenas um vídeo, que é esse aqui que vocês estão assistindo. Para recapitular todo esse projeto, caso você ainda não entenda o que é esse projeto e como é que eu vim parar aqui, eu decidi ler o alfabeto, ou seja, é um projeto onde eu tenho que ler 26 livros, um para cada letra do alfabeto, e o título desses livros tem que começar com as respectivas letras do alfabeto. Para recapitular as minhas leituras anteriores, eu trouxe aqui a minha lista de leituras, porque eu já li vários livros, e aqui vocês vão ver qual letra eles representam. Eu comecei o meu projeto de alfabeto lendo Anna and the French Kiss, ou Ana e o Beijo Francês, Blackout, Clap When You Land e Dear Erin. Esses 4 livros entraram na categoria, no subgênero de livros contemporâneos. Foi para começar o projeto, para começar a dar um gás nesse projeto. Depois disso, eu li Eu Terei Sumido na Escuridão, Fique Comigo, Garotas em Chamas e Holly. Esses 4 livros entraram em um vídeo específico de suspense. Foi muito legal de gravar e eu consegui completar mais 4 letras desse projeto. Depois li Immortal Beloved, The Jasmine Throne, Kiki's Delivery Service e Lovely War. Foram livros que eu tive que adaptar um pouco para essas letras. Eu fiz a maioria das leituras em inglês, porém eles também acabaram sendo ótimas leituras. Foi um vídeo onde eu li fantasias. Melhor do que nos filmes Namorado de Aluguel, Oi Sumido e Parte do Seu Mundo foram livros que entraram num vídeo de romance e que também me ajudaram a completar um pouquinho o meu projeto de alfabeto com essas 4 letras. Em 2024 eu acabei lendo 2 livros avulsos porque eu precisava dividir essas 26 leituras em alguns vídeos e para isso eu tinha que separar 24 livros para ser de 4 em 4 livros nos vídeos, enfim. Então eu tive que ler 2 livros à parte, né? Eu escolhi Queria Morrer, mas Não Céu Não Tem Topoki, que foi com a letra Q, e também Under the Whispering Door, que entrou na letra U. Depois disso, ficaram sobrando 4 letras entre essas e eu acabei lendo no projeto de Halloween. Eu li Rebecca, Space Vampire, Tem um Fantasma Nessa Casa e A Volta do Parafuso. Esses livros, como eu falei, foram livros de Halloween, eu fiz no projeto deste ano, e acabei lendo essas letras então. Agora só faltam 4 letras para eu finalizar meu projeto de alfabeto, que tecnicamente era para ser as letras mais difíceis desse projeto, que são W, X, Y e Z. Porém, eu consegui descobrir algumas leituras que caberiam nessas letras, é claro, sempre dando aquele meu jeitinho para caber, né? Para a letra W, eu acabei escolhendo um livro que estava no meu Kindle há bastante tempo, que é Wilder Girls. Esse livro já foi publicado aqui no Brasil pela Galera Record, talvez. Deixa eu confirmar essa informação.
Isso mesmo, Meninas Selvagens foi lançado aqui no Brasil pela Galera Record, e esse livro em inglês chama Wilder Girls, então por isso que escolhi para a letra W. Eu vou ler esse livro em português, porque ele já está no meu Kindle há bastante tempo. Desde que na pandemia teve aquela promoção de e-books gratuitos, sabe? Então eu acabei pegando e essa vai ser a minha escolha porque simplesmente cabe no W. E assim a gente continua, tá? Para a letra X, eu escolhi ler um livro da minha autora favorita de uma leitura. Eu li um livro dessa mulher e eu me apaixonei completamente e decidi que talvez eu possa gostar de mais leituras dessa pessoa. E eu estou falando de Exo Exo, da Axio. Eu li A Noiva do Deus do Mar, da Axio, e eu fiquei completamente apaixonada por essa autora. É um dos meus livros favoritos da vida. Então, quando eu fui procurar outras leituras dela pra fazer, eu descobri que existia esse livro aqui, que chama Exo Exo, que entra perfeitamente na minha letra X. E esse livro já foi publicado aqui no Brasil com o título O Ritmo das Nossas Vidas. Eu acabei conseguindo comprar a versão brasileira dele, então eu vou ler esse livro sendo O Ritmo das Nossas Vidas, mas em inglês ele chama Exo Exo, que daria certinho com a letra X. De novo, gente, o projeto é meu, tá bom? Eu faço o que eu quiser com as minhas letras e é assim que vai funcionar o X. É um livro bem diferente do perfil da autora que eu conheço, eu li uma fantasia dela e eu amei. Esse livro aqui é mais ou menos um realismo mágico, eu acho, talvez, ou um romance entre dois adolescentes. Então pode ser que eu não curta muito, mas como que eu vou saber se eu não ler, né, gente? Então essa foi a minha escolha. Para a letra Y, também tem um livro no meu Kindle, e dessa vez na versão original dele com a letra Y, que me chamou a atenção porque caberia perfeitamente nessa letra. Eu estou falando de Yes, No, Maybe So. Esse livro já foi lançado faz um tempo, eu não lembro exatamente quando é que ele foi lançado, só que me chamou muito a atenção porque é da Becky Albertalli e da Aisha Said. Eu acho que eu nunca li nada da Aisha Said, mas eu já li da Becky Albertalli. Eu lembro que eu comprei esse livro na época que a Becky fazia sucesso, porque ela acabou lançando vários livros com Amor Simon, etc. E ela acabou tendo um certo hype, assim. Quando ela lançou esse livro em conjunto com essa outra autora, eu fiquei muito curiosa e acabei comprando. Se eu não me engano, é um casal e talvez nós tenhamos dois pontos de vista e cada um é escrito por uma autora, talvez, não sei. Mas é um livro de romance bem despretensioso, creio eu, então essa vai ser a minha escolha para a letra Y. E estou vendo aqui que eu comprei o e-book em 2020, então eu acho que a gente consegue calcular um pouquinho aí quanto tempo faz que ele tá no meu Kindle, né? Para a letra Z, vai ser o único livro físico que eu vou ler, e esse foi praticamente o único livro em português com a letra Z que eu achei que seria legal de ler. Eu escolhi Zachary Ing e o Imperador Dragão. É um livro juvenil, eu acho. Ele foi lançado aqui pela Intrínseca, porém não lembro de ter visto nenhuma pessoa falar sobre. Esse livro foi escrito por Shiran Jai Zhao, não sei se é assim que se pronuncia, mas que também escreveu Viúva de Ferro, que foi um super lançamento aqui no Brasil também. Eu não li Viúva de Ferro, não sei exatamente o que esperar dessa história, mas esse aqui me chamou a atenção porque parece ser uma aventura bem legal. Aqui atrás tem uma mini sinopse assim que fala o seguinte: só existe um jeito de Zack salvar o mundo mortal. Ele precisa derrotar figuras poderosas da mitologia chinesa em uma batalha de videogame. Eu adorei, achei super interessante. Eu espero que seja bom. Vi algumas pessoas que não gostaram muito de Viúva de Ferro, mas quem sabe esse aqui não me agrada, né, gente? Esse vídeo não tem um gênero específico ou um objetivo específico, mas vendo as minhas leituras e calculando agora as minhas leituras, eu acho que a gente pode dizer que eu decidi escolher livros que estão encalhados no meu Kindle e na minha estante, pra gente finalizar bem o ano de 2025 e o meu projeto. Eu espero que sejam ótimas leituras, espero que vocês gostem de me acompanhar e vamos então para a minha primeira leitura com Wilder Girls ou Meninas Selvagens. Até mais! Gente, hoje tá
tão calor, mas tão calor, que eu tô completamente desistida. Já era pra eu ter gravado outros vídeos, porém eu não estou conseguindo ficar plena na câmera, sabe? Então eu vim gravar apenas esse vídeo de atualização, porque eu acho que nada mais justo do que fazer isso com vocês. Porém, saibam que estou dando o meu mínimo no dia de hoje. Eu cheguei em 33% de Meninas Selvagens ou Wilder Girls, e eu estou completamente intrigada por essa história. A autora está fazendo um trabalho excepcional em me intrigar para que eu continue lendo, apesar de que eu não sei se eu vou gostar a partir de agora, porque eu acho que alguns elementos estão surgindo na história que eu não tenho certeza se vão me agradar. Esse livro tem uma nota bem baixa, na média, então é tudo um grande mistério, né, gente? A história é um mistério e o que é que eu vou achar da história também é um mistério. Deixa eu tirar essa piranha daqui que tá me atrapalhando. Então, eu estou lendo este livro porque ele começa com W, porém ele já me intrigava, assim, desde que eu li a sinopse quando ele ia ser lançado aqui no Brasil. Isso porque ele vai contar a história desse internato para garotas que acaba sofrendo com uma doença, como se fosse uma epidemia de algo que eles não conseguem explicar, e essas garotas todas ficam doentes e coisas muito estranhas começam a acontecer com elas. A nossa protagonista principal, eu acho, é a Hattie, é quem começa a história, narrando a história pra gente. E ela explica que esse colégio era um colégio de garotas normal, elas estavam lá, é uma ilha do Maine, então é um colégio bem afastado, assim, é realmente um internato, você só chega nessa ilha de barco, obviamente. Então tinha essa escola ali, elas estavam vivendo a vida delas normal, só que um dia algumas meninas começaram a agir de forma muito estranha, de forma violenta até, e a partir daí muitas garotas, professoras e funcionários, etc, começaram a ficar muito doentes. Eles perderam grande parte dessa população e a história começa num momento do presente onde apenas algumas garotas sobrevivem ali, junto com uma professora e a diretora desse colégio. Essa epidemia, essa doença que acaba tomando conta desse internato é algo muito estranho, porque elas não conseguem explicar o que é. O governo já tentou fazer vários testes. Quando tudo isso aconteceu, né, quando tudo isso começou, obviamente elas chamaram ajuda, informaram o governo, mas o governo preferiu colocar elas em quarentena, porque até agora eles não sabem o que é tudo que tá acontecendo lá dentro. E elas chamam de tox, é como se fosse uma doença que infecta essas meninas, e aí eu não sei explicar exatamente o que faz, porque eu acho que nem elas sabem explicar exatamente o que faz, mas, por exemplo, a nossa protagonista Hattie, ela é cega de um olho, então um dia o olho direito dela começou a sangrar muito, e quando eles foram ver, existia outra pálpebra nascendo por trás da pálpebra que ela já tinha. A melhor amiga da Hattie, a Bayat, se eu não me engano é assim que se fala o nome dela, tem uma segunda coluna nascendo nas costas dela. Então, esse livro é meio que um body horror. Eu não sei se vocês conhecem esse termo do horror, das histórias de horror, que é literalmente uma história que tem essa parte mais grotesca relacionada a corpos humanos, assim. É todo um subgênero literário, tem muitos filmes que falam disso. Aliás, tem um filme super recente que fala disso. Eu vou colocar o pôster aqui porque ele me chamou a atenção justamente por ser um body horror. Aquele filme com a Demi Moore, A Substância, também é um body horror. Então, assim, é um subgênero bem interessante do horror. Particularmente não gosto muito, mas porque eu não gosto de terror no geral, e quando você coloca coisas muito grotescas, assim, relacionadas a corpos humanos, eu fico muito agoniada. Então, esse livro tem um pouco disso. Se você tem gastura com esse tipo de coisa, talvez não seja uma leitura pra você, porque são coisas muito estranhas mesmo que acontecem com essas garotas. É algo bem físico, assim. E claro que tem toda uma consequência mental e emocional, porque elas estão presas ali naquele lugar, elas não sabem o que tá acontecendo, praticamente tem que conviver juntas ao mesmo tempo que elas estão competindo pela sobrevivência. É bem estranho, assim. E pelo que eu entendi, o objetivo do livro é que não só está acontecendo tudo isso, essa coisa muito estranha, mas a Hattie acaba pegando algumas dicas, ela acaba encontrando algumas provas de que talvez essa situação não seja exatamente o que ela acha que é. Talvez essa situação não seja o que elas acham que é, assim, no sentido de elas estão presas naquele lugar, elas não sabem o que tá acontecendo, mas tem gente escondendo algumas coisas. E eu acho que a partir daí a gente vai partir mais pra essa coisa política, essa coisa de conspiração, assim, o que é que tá acontecendo e tal. Mas, duas coisas que eu posso falar pra vocês é que esse livro tá me lembrando outros dois livros que eu já li. Eu sinto que eles são uma mistura desses dois livros, dessas duas histórias. O primeiro livro que me lembra é A Longa Marcha, do Stephen King.
King. Esse é um livro que não é igual, mas tem muitas semelhanças que me lembram o King, principalmente pelo lugar onde a história se passa, que é no Maine. Pra quem lê Stephen King sabe que o Maine é o local principal onde o Stephen King escreve as suas histórias, porque ele é de lá. Então quando eu li que essa ilha era no Maine, eu já fiquei imediatamente conectada com o Stephen King, assim. E eu sinto que esse livro lembra muito A Longa Marcha, porque é um grupo de garotas tentando sobreviver. Já vi também que esse livro é comparado com O Senhor das Moscas. Eu nunca li O Senhor das Moscas, então não posso dizer pra vocês, mas eu sinto que é mais ou menos isso, porque pelo que eu sei desse livro clássico, O Senhor das Moscas é um grupo de meninos que tenta sobreviver nessa floresta, eles acabam criando todo um tipo de sociedade ali. Então, com certeza, Meninas Selvagens lembraria essa história, se for isso mesmo que o clássico fala. E tem um outro livro que eu tô desde ontem tentando lembrar o título dele e eu não consigo lembrar, gente, mas é um livro verde. E eu vou lembrar em algum momento o nome desse livro, e aí eu coloco a capa aqui pra vocês, porque neste momento eu não consigo lembrar o título dele, mas também é a história de um lugar que foi tomado pela natureza e foi tomado por uma coisa espiritual, científica, louca, e as pessoas não conseguem explicar o que acontece nesse lugar, então as protagonistas têm que entrar nesse lugar pra fazer pesquisa científica, etc, e lá dentro coisas muito estranhas acontecem. São duas histórias bem diferentes, mas que juntas me lembram Meninas Selvagens. Apesar de que é uma narrativa bem adolescente, assim, é um livro bem jovem, são garotas na faixa, sei lá, dos 16 anos, 17 anos, então tem coisas específicas de adolescente que talvez possam ser um pouco frustrantes, mas no geral eu tô curtindo, como eu falei, eu tô muito intrigada com essa história. Esses 33% foram muito fáceis de ler, é um livro que você lê assim muito tranquilamente, porque você fica tão curioso com o que vai acontecer em seguida que você não consegue parar de ler, sabe? Você quer chegar no final logo pra entender o que tá acontecendo. E eu acho que esses são os melhores tipos de livro pra ler, assim, pra mim. Eu gosto de ficar intrigada, eu gosto de querer ler um livro toda hora, assim, pegar o livro toda hora pra ler, sabe? Então, tô curtindo. Mas tudo pode mudar da metade pro final. Porém, estou feliz porque já comecei a minha leitura com W, mesmo que eu tenha dado uma roubada aí no título. Estou me agradando da história. Então vamos continuar a minha leitura e depois eu volto pra comentar mais com vocês sobre esse livro. Voltei, a Paloma do Futuro voltou, e eu acho importante eu voltar bem no meio desse vlog, porque, gente, eu comecei a ler Wilder Girls em 2025, porém, eu, como falei, deixei várias outras leituras entrarem no caminho, inclusive leituras conjuntas, leituras que eu precisava fazer. Então acabou que eu parei no meio de Wilder Girls, eu estou em 60% mais ou menos, eu não me lembro, o meu celular não tá mostrando onde que eu parei. Mas eu vou continuar a minha leitura, essa semana eu pretendo voltar a ler esse livro, e aí eu já falo a minha opinião final pra vocês, pra gente continuar esse projeto, dar andamento a esse vlog. Então vai ficar um pouquinho estranho, porque a primeira parte dele foi gravada em 2025 e a segunda parte em 2026, mas não se preocupem porque vai dar certo, eu estou animada e vamos ler bastante, finalizar as letras W, X, Y e Z. Foi muito bom eu ter vindo conversar com vocês ontem pra atualizar esse vlog e explicar o que tá acontecendo, porque ontem mesmo eu animei e voltei pra minha leitura de Wilder Girls ou Meninas Selvagens. Eu realmente estava em 60% e ontem, gente, eu consegui finalizar o livro, vocês acreditam? Porque a última metade dele foi muito tensa, só que esse foi um dos livros mais nojentos que eu li na minha vida, se não o mais nojento que eu li na minha vida. Eu fiquei muito surpresa com as coisas que eu li nesse livro, mas eu gostei. Eu acho que no final foi um livro que teve os seus defeitos, acho que a autora não soube levar muito bem a história, mas ainda assim, foi um livro que eu li muito rápido, foi um livro muito tenso no sentido de você ficar curioso pra saber o que vai acontecer e não quer parar de ler, sabe? Então vamos falar sobre nosso primeiro livro desse vlog. Lá pra metade do livro, que foi quando eu fiz a última atualização dele pra vocês, eu já estava gostando dessa história. Eu tinha falado pra vocês que ele tava me lembrando outras histórias que eu já tinha lido, alguns tipos de filme, de terror, e realmente, gente, esse livro é um livro muito nojento, ele é um livro muito gráfico. Ele tem cenas de violência, tem cenas de meio que mutilação própria, assim, é um livro bem esquisito. Então se você tem gatilho com qualquer tipo de coisa, de corpo humano, etc., então não leia Meninas Selvagens porque você vai sofrer. É a todo momento alguma coisa nojenta acontecendo. Principalmente da metade pro final, quando as coisas começam a se desenrolar um pouco, eu achei que foi um pouco mais gráfico, assim, achei que foi um pouco mais, olha aqui o que tá acontecendo, sabe? Foi um pouco difícil de ler essa parte porque
porque eu não sou a maior fã dessas coisas, mas no final sobrevivi. Eu tinha parado numa cena quando uma das melhores amigas, porque esse livro vai contar de 3 melhores amigas, sendo que 2 delas estão narrando a história pra gente. E uma dessas melhores amigas tinha sido tirada da história principal, porque coisas estavam acontecendo, e aí o mistério se aprofunda, porque essas garotas estão doentes e elas não sabem por que elas estão doentes, e elas não sabem a verdade sobre nada do que tá acontecendo ali. Então, da metade pro final, a gente tem a narrativa das 2 meninas principais, uma que está dentro da história, que está dentro com as outras meninas ali na escola, vivendo a vida delas normalmente, e essa outra que foi tirada da história pra aprofundar um pouquinho esse mistério do o que está acontecendo. E tem uma hora que essas 2 histórias vão se interligar, mas eu acho que a autora falha um pouco em levar o mistério até o fim. Eu sinto que esse livro é daqueles que você começa a ler e você fica tão curioso pra saber o que vai acontecer que você não consegue parar. E a tensão vai se construindo e vai aumentando conforme você vai chegando no final da história. Então, no começo você tá ali meio perdido, depois no meio você já tá, meu Deus, o que tá acontecendo? Partindo pro final, você já tá, cara, eu preciso saber o que tá acontecendo nessa história. Só que chega no final, nós temos uma quebra de clímax muito grande, uma quebra de expectativa muito grande. A autora não soube levar esse mistério até o fim, ela não deu um fim grandioso pra história. O que é ruim e não é ruim. Não é ruim porque no final faz sentido, assim, sabe? Ah, realmente não era uma coisa grandiosa. É que foram as nossas expectativas que entraram no caminho dessa história. Só que é ruim porque justamente a gente estava esperando que algo grandioso acontecesse, porque a gente vem desde o começo dessa história tentando entender o que tá acontecendo. E chega no final, é aquilo, entendeu? Assim, não tem um clímax no final, sabe? Não tem uma reviravolta, não tem nada. É aquilo. Então, foi um livro que eu gostei de ler, foi um livro bem tranquilo, bem coeso, assim, no sentido de a narrativa é muito interessante, a gente fica curioso, as meninas são interessantes, cada uma tem uma coisa diferente acontecendo, mas no final eu sinto que eu me decepciono um pouco com o modo como a autora decidiu terminar a história. Ele também tem um final aberto, então eu acho que se vocês não gostam de final aberto, pode ser que agrade menos ainda. Eu sou fã de finais abertos, eu gosto de ficar imaginando o que acontece depois. Nesse caso não me incomodou o final ser aberto, mas muitas das perguntas que a gente tinha no começo são respondidas no final e as respostas são bem ok, assim, sabe? Foi isso que eu senti com Meninas Selvagens. Eu acho que ele deu muita expectativa pra pouca coisa. Ele tem uma nota bem baixa, pelo menos no Storygraph, acho que foi onde eu vi. Ele tem uma nota de 3.4 estrelas, então realmente é uma nota mais baixa. Eu acho que é uma opinião geral, assim, de que a autora prometeu muito e entregou pouco. Porém, uma coisa que eu posso falar pra vocês com muita certeza é que essa autora tem um talento especial pra escrever esse tipo de história, gente, porque as coisas que ela escreve ali, você precisa ser um pouquinho estranho da cabeça pra escrever. Então, as cenas onde esse tipo de violência acontece, tanto violência com o próximo quanto a violência com elas mesmas, assim, é um negócio muito estranho e faz sentido, sabe? É daqueles que você fica assim, ai, não quero ler, aqui assim, sabe? Dou esse crédito para a autora, é uma autora que com certeza eu vou ficar de olho. Não foi um livro que me agradou tanto assim, eu dei 3,5 estrelas pra ele, tá, gente? Eu leria outras coisas dessa autora, ela me deixou curiosa ao ponto de eu dar uma outra chance pra ela, sabe? Então essa é a minha opinião do primeiro livro desse vlog. Cortamos a letra W da nossa lista, então Wilder Girls foi a minha escolha. Agora passamos para a letra X. X. E agora eu vou ler XOXO da Axio. Pra quem não sabe, eu acho que eu já comentei isso, a Axio escreveu um dos meus livros de fantasia favoritos da vida, que é A Noiva do Deus do Mar. Esse livro, pelo que eu entendi, não é uma fantasia, é um romance contemporâneo. Ele já foi traduzido para o português como O Ritmo das Nossas Vidas, eu acho. E vamos nessa ler esse livro aqui então. Eu tenho ele no meu Kindle. Vou ler em português, se eu não me engano, mas saibam que o título dele é XOXO, e é isso que importa pra letra X. Oi gente, queria fazer uma atualização rápida aqui pra vocês, porque eu acho que hoje eu finalizo a minha leitura de XOXO. Eu estou há
aqui, olha, falta pouquinho pra eu terminar, faltam 39 minutos de acordo com o audiolivro e eu estou apenas acompanhando com o meu Kindle. Eu achei mais legal seguir com o audiolivro e tá sendo muito gostoso de ler, então eu vou finalizar a minha leitura hoje e aí eu já volto pra comentar com vocês aqui nesse vídeo o que é que eu tô achando dessa leitura, e aí vai ser a minha opinião final. Então vocês viram aí que eu finalizei a minha leitura com a letra X desse vlog e foi um livro muito fofo mesmo, eu adorei a leitura. Eu acabei ouvindo esse livro do início ao fim porque eu tinha ele em português no meu Kindle, como eu falei pra vocês, ele chama O Ritmo das Nossas Vidas. Porém, quando eu entrei no Storytel, eu vi que tinha a versão em inglês, EXO, pra eu ouvir. E como eu estou fazendo algumas coisas de hobbies aconchegantes na minha vida, aí eu decidi começar a ouvir o livro. E foi tão gostoso de ouvir que eu ouvi do início ao fim, então eu acabei nem pegando o livro pra ler, eu só fui atualizando as páginas, né, pra eu colocar o meu livro como lido no Kindle, e deu muito certo, porque foi uma experiência muito fofa. Ai, gente, esse livro foi mega fofo, eu não esperava mais nada da Axio, porque ela é uma das minhas autoras de fantasia favoritas, apesar de que eu só li uma dela, gente, mas assim, eu amo tanto, sabe, que eu já considero ela uma favorita. E eu realmente não tava esperando mais nada dela do que uma história super fofa, apesar de que esse livro é bem diferente de A Noiva do Deus do Mar, porque realmente não é uma fantasia, é um romance contemporâneo. E em EXO a gente vai conhecer a Jennie. Ela é uma garota americana-coreana de 17 anos que mora em Los Angeles. O sonho da Jennie é ser uma violoncelista profissional. Tá certo isso, gente, ela quer tocar violoncelo numa orquestra, ela quer realmente ser uma profissional da música. O sonho dela é entrar numa faculdade, então ela sempre se dedicou a isso, e ela é muito boa no que ela faz, ela tem talento, e só falta um pouquinho de paixão pra ela realmente alcançar os seus objetivos. E o tio dela, que tem um bar de karaokê, dá uma sugestão pra ela de que ela precisa viver mais, então ela precisa se permitir mais experiências pra que ela tenha essa paixão de tocar a música. Um dia ela tá trabalhando nesse bar de karaokê e ela percebe que uma das salas de karaokê tá ocupada, só que o tempo deles já acabou. Então ela vai lá falar pra eles se retirarem, né, gente, porque o tempo acabou. Mas só tem uma pessoa nessa sala que é um garoto coreano, e ela acha ele muito fofo, porém ele tá com uma cara de tristeza absurda. Então ela decide ter uma batalha de karaokê com ele, gente. E assim eles meio que se tornam amigos, eles passam a noite juntos. Não é o que vocês estão pensando, tá bom? Eles saem do bar de karaokê, eles vão pra uma feira coreana que tá acontecendo ali perto, comem uma comidinha juntos, conversam, eles meio que passam esse momento, né, criando uma amizade. Só que no final dessa noite, esse menino simplesmente entra numa van preta e some. Eles até têm o número um do outro, só que ele não responde mais as mensagens dela. Ela acha isso super estranho, mas ela tenta esquecer esse menino. Nessa mesma semana, a mãe da Jennie fala pra ela que a avó coreana dela, que mora lá na Coreia, tá com uma doença muito grave e ela vai precisar passar por um tratamento. Então a mãe da Jennie fala pra ela que ela vai pra Coreia cuidar da mãe dela, então a mãe cuidando da avó. Só que a Jennie, como ela não é boba nem nada, ela vê uma mega oportunidade pra ela estudar em um lugar diferente, pra ela ter uma experiência de vida diferente, até porque ela é coreana, então ela fala coreano e ela conseguiria ter essa experiência na Coreia. Ela convence a mãe dela de que ela também tem que ir. A Jennie tá lá na Coreia já faz uns dias e ela consegue passar numa escola, ela meio que recebe uma bolsa lá, ela consegue fazer a matrícula numa escola muito especial da Coreia, que é uma chance também dela se aprimorar pra entrar na faculdade de música, porque essa escola é uma escola super famosa de artes. Então eles têm aulas normais, mas eles também podem se aprimorar em talentos musicais, de dança, de arte, sabe? É um negócio bem legal assim. Só que aí um dia a Jennie tem que buscar o uniforme dela. E ela vai nessa loja, pega o uniforme, acontece umas coisas lá que eu não vou falar pra vocês o que é. Mas aí, gente, quando ela tá voltando do metrô, ela vê um painel enorme, assim, como se fosse... Eu não vou falar um outdoor porque não tava do lado de fora, mas era um painel de LED, pelo que eu entendi, enorme. E lá tava falando sobre essa nova banda de K-pop que tá surgindo. Então eles acabaram de debutar, são 4 meninos, e esse grupo chama EXO, por isso o título do livro. E ela acha muito estranho, porque um desses garotos é o garoto que ela conheceu naquela noite lá, gente. Então, ele é um idol na Coreia. Exatamente. Não só isso, como ela descobre que eles estudam na mesma escola que ela. E aí a gente tem esse grupo de meninos, então tem um mais velho,
que quase não aparece na história, mas ele tem um papel importante. Nós temos os dois do meio, que tem a mesma idade da Jenny, então eles estudam com ela na mesma sala. E tem um mais novo, que é muito fofinho, ele aparece também, tem papel importante. Então a Jenny meio que se permite viver essa experiência de estar na Coreia, fazer amigos na Coreia, então tem personagens secundários que são amigos dela muito fofos, aprender numa escola nova que vai ajudar a ela ter mais chance de entrar na faculdade dos sonhos dela e se apaixonar por um idol. Gente, não tem como ficar melhor. É um livro muito fofo, daqueles assim, sessão da tarde, sabe? Eu comecei a ouvir e era tão clichê, mas tão fofinho, que eu, tava dando risada sozinha, sabe? Porque imagina você viver uma experiência dessa. Eu imagino esse filme, assim, muito aquele filme de adolescente dos anos 90, sabe? Chef's Kiss, eu gostaria que esse filme existisse porque é muito fofo e eu realmente acho que esse livro daria um ótimo filme, mas daqueles que passa na sessão da tarde mesmo. Então se você quer um livro fofo, um livro de romance, um livro YA, porque eles têm 17 anos, né, 16 para 17 anos, se você quer ficar entretido, se você quer ter um romancinho muito legal, eles enfrentam algumas dificuldades, óbvio, porque ela é uma garota americana comum e ele é um super idol da Coreia, então eles meio que têm vidas diferentes, mas ai, gente, eu amei. Eu dei 4 estrelas pra ele, mas justamente porque é aquele livro, assim, nada de novo, super clichê, mas ele é muito fofinho. Então, eu recomendo muitíssimo pra vocês. Eu não esperava nada menos da Axio, como eu falei. Tenho muita vontade de ler outros livros da autora. Logo mais estarei lendo outros livros dela, se tudo der certo, gente. E é isso, essa foi a minha experiência com XOXO. E agora a gente precisa ir pra nossa letra Y desse vlog. Eu decidi que vou realmente tentar ler Yes, No, Maybe So. Não tenho muita esperança de gostar desse livro, porque apesar de ter ele no meu Kindle há muito tempo, eu não sei, eu sinto que passou um pouco o timing, mas eu vou tentar ouvir ele, eu vi que tem disponível pra ouvir, e eu sinto que esse é o meu momento de ouvir audiolivros. Eu tô muito, assim, escutando livros, sabe? Eu tô gostando muito dessa experiência. Eu amo ler, gente, eu amo pegar um livro, abrir e ler, sabe? Entrar nas palavras, enfim. Mas eu sinto que esse talvez seja o meu momento de ter uma experiência nova com livros, e por isso é que eu tô ouvindo bastante. Eu ouvi o livro de Fúria Vermelha, né? Então no vlog anterior a esse vocês conseguem ver minha experiência. Eu ouvi XOXO, que foi muito bom. O audiolivro dele é impecável, porque a moça que narra o livro é coreana, então ela fala os nomes certinhos, assim, os nomes das pessoas, os nomes das comidas. E se eu tivesse lendo no Kindle, eu não teria falado certo, eu não teria pensado certo, sabe? Então ouvir ela falar coreano foi uma ótima experiência também. Eu sinto que eu entrei mais ainda na história, sabe? E agora eu quero ouvir Yes, No, Maybe So. Vamos ver se vai dar certo. Eu não tenho certeza se eu vou gostar do audiolivro, porque também vai muito de você gostar ou não do narrador, né? É isso, gente. Eu vou continuar com as minhas experiências de leitura. E logo mais a gente passa pra última letra desse alfabeto. Eu não tô nem acreditando que isso tá acontecendo, gente. Mas antes, vamos ler a nossa letra Y. Gente, eu consegui finalizar a leitura de Yes, No, Maybe So ontem à noite e eu vim comentar com vocês o que foi esse livro, porque ele foi um livro muito simples de romance adolescente, porque é um romance YA, porém ele me fez refletir em várias coisas. Não sei se vocês repararam, mas agora estou de microfone novo. Ele veio com esse clipezinho aqui que é pra colocar na roupa, só que eu não sei se é uma boa decisão, porque eu sinto que se eu colocar na roupa, talvez ele fique fazendo barulho de roupa, sabe? Assim, de mexer. Então, vamos ver, eu vou testar segurando ele, porque eu não tenho nenhum livro pra segurar, mas aí no próximo vídeo, né, no próximo take desse vlog, eu vou estar segurando um livro físico, e aí a gente vai testando novas posições pra ele. Yes, No, Maybe So foi escrito por duas escritoras, a Becky Albertalli, que fez bastante sucesso alguns anos atrás, e a Aisha Said. Esse livro tem dois pontos de vista, tanto o ponto de vista da Maya, quanto o ponto de vista do Jamie, então eu creio que cada autora deve ter escrito um ponto de vista. Isso porque o Jamie é um garoto judeu, e a
Maya é uma garota muçulmana. No final do livro tem como se fosse uma nota da autora, né, onde as duas autoras falam sobre isso. Então, se eu não me engano, a Becky Albertalli é uma mulher judia, então por isso é que ela escreveu o ponto de vista do Jamie, e a Aisha Said é uma mulher muçulmana, por isso que ela escreveu o ponto de vista da Maya. Esse livro foi muito relevante há alguns anos atrás por conta das eleições de 2016, quando o Donald Trump ganhou pela primeira vez as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Foi uma reviravolta muito grande na história americana, a gente já passou por isso também, né? Então a gente vê toda essa comoção deles por um cara totalmente tradicional, totalmente conservador, conseguir chegar na posição de presidente dos Estados Unidos, né? E isso acabou causando diversas coisas, não vou entrar muito em questões políticas, porém, esse livro vem como uma forma de conscientização política por parte das autoras. Ele foi lançado em 2020, que foram as outras eleições, né? Então, depois, quando o mandato do Donald Trump acabou, esse livro estava sendo lançado. Porém, ele fala muito de política, mas não de uma política tão geral como a presidência dos Estados Unidos. Mas elas falam de uma política local e de como as pessoas podem interferir na vida política do lugar onde elas vivem. O Jamie é um garoto judeu, como eu falei, ele tem 17 anos e ele trabalha numa campanha de um moço que tá concorrendo a uma cadeira no Congresso. É uma coisa assim, gente, é muito difícil pra mim entender a política americana. Mas é assim, existe um lugar onde várias pessoas vão... É como se fosse o Senado, vamos colocar aqui. Onde nós temos várias cadeiras e a maioria das cadeiras são cadeiras conservadoras, né? Do Partido Conservador. Então agora abriu uma vaga de uma cadeira e estão acontecendo eleições locais entre dois candidatos para saber quem que vai ocupar essa cadeira. E o Jamie trabalha justamente na campanha de um dos candidatos, né? Um candidato mais liberal. E ele tá trabalhando nessa campanha, ele tá fazendo várias coisas ali como voluntário, porque não sei se vocês sabem, mas você ter trabalhos voluntários no seu currículo como um jovem americano é muito interessante para as faculdades, porque elas entendem que você fez um trabalho além do que lhe era obrigatório. Então você ser voluntário, por exemplo, numa campanha política é muito bom para o seu futuro lá. Esse candidato que o Jamie tá apoiando, ele tenta conscientizar ali a população local, que é quem vai votar para ele, para que ele consiga essa cadeira. E ele também aproveita para ir não só nos templos judeus, mas nas mesquitas que tem ali, né, que é justamente o público muçulmano que mora ali naquela região. E é assim que o Jamie acaba reencontrando a Maya, porque eles foram amigos quando eles eram bem criancinhas, as mães deles são melhores amigas, ou eram melhores amigas no caso, e eles acabam se reencontrando depois de anos sem se ver, os dois têm 17, e a Maya, por conta de umas conversas que ela tem com a mãe dela, ela decide também ser voluntária nessa campanha. Então eles meio que formam uma dupla pra entregar pôsteres não, entregar flyers, sabe? Pra bater na porta das pessoas e fazer essa campanha mais próxima das pessoas, dos públicos. Eles também vão ser voluntários no dia da votação, sabe? E assim, gente, eles vão se aproximando e eles vão se descobrindo melhores amigos, depois um pouco mais do que isso. Só que o mais legal desse romance adolescente é que eles têm religiões muito diferentes. Então, essa questão religiosa também é discutida de alguma forma no livro. Até porque os pais do Jamie são separados, então o pai dele mora na Europa e a mãe dele mora lá nos Estados Unidos, e os pais da Maya também estão se divorciando. Então é um livro que é muito simples, mas ao mesmo tempo ele oferece muitos assuntos diferentes para você refletir. O assunto político, que é algo muito presente na história, o assunto de religião, que também é muito presente, porque os dois têm religiões separadas, e também, gente, o fato de que cada religião interpreta relacionamentos amorosos de uma forma, e ali eles estão lutando contra todas as coisas que separam eles pra que no final eles consigam ficar juntos, sabe? Então é um livro que é muito simples na sua história. Honestamente falando pra vocês, assim, nada demais acontece, nada. Esse livro, ele tem, quer ver, 464 páginas, e pra mim, gente, poderia tirar umas 200 que não faria diferença alguma, porque essas 200 páginas é justamente eles batendo de porta em porta, falando sobre política e tal. E é um livro que é muito simples, sabe? Assim, é fofo, nada acontece, e no final tá todo mundo feliz. Ou pelo menos tá todo mundo começando a ser feliz, sabe? Mas é um livro que me fez pensar muito. Me fez pensar muito em como que eu posso dizer? Eu acho que o assunto geral do livro, ou o objetivo final do livro, é mostrar
que sozinho a gente não consegue mudar nada nesse mundo. Mas se todos nós fizermos alguma coisa sozinhos, em conjunto estaremos fazendo uma coisa importante, sabe? Então, às vezes, um voto seu não vai fazer diferença, mas se toda a sua comunidade estiver votando, então é todo um movimento que pode sim mudar o rumo da história. E tem uma frase muito interessante que o Jamie fala, porque ele tá num momento assim bem complicado de dilemas, enfim. E ele fala assim: às vezes a gente se importa muito com a história, mas nós estamos fazendo a história agora. O que a gente decide fazer hoje é o que vai se tornar história no futuro. Então as pessoas do futuro vão olhar pra trás e vão falar assim: olha a história do nosso país. Mas essa história foi construída por pessoas que estavam ali no presente fazendo a diferença, sabe? Então é um livro muito bobinho, mas que me fez refletir tanto, sabe? Eu acabei dando 3 estrelas pra ele porque realmente nada acontece na história, gente. Mas o Jamie é muito fofo. A Maya é um pouquinho privilegiada, assim. Ela vive um pouco nos seus privilégios, mas depois no final ela enxerga isso, então ela meio que se redime. E no geral, eu tô muito feliz de ter conseguido ler esse livro que tava preso no meu Kindle, refém no meu Kindle desde 2020 praticamente, porque, gente, faz muito tempo. Olha, eu comprei em 23 de março de 2020. Mas, enfim, essa é a minha opinião, então, de Yes, No, Maybe So. Como eu falei, então, agora, no último take desse vlog, estarei lendo um livro físico. Vou ler, eu nem tô acreditando que eu tô falando isso, a última letra do alfabeto, letra Z. Vou ler Zachary Young e o Imperador Dragão, né? Acho que é isso. O livro tá em algum lugar no meu caos, mas eu espero que seja uma fantasia super rápida e fácil de ler. Gente, eu não sei se vocês viram o último comentário antes de eu ir embora, mas a Lala, nossa, minha franja ela tá difícil hoje, gente. A Lala, que é uma produtora de conteúdo canadense que eu sigo, ela é super famosa no BookTube gringo, ela decidiu fazer esse desafio esse ano. Vocês acreditam? Nossa, eu nem acredito que eu consegui fazer um negócio antes da Lala, porque ela é tão inovadora, assim, ela é tão criativa, ela surge com umas ideias tão absurdas, e eu consegui ter uma ideia antes dela. Eu tô muito leitora, gente. Eu tô muito booktuber, mas é isso. A gente se vê então na próxima atualização aqui desse vlog. Gente, eu até ia começar a gravar agora, mas não dá não, tá muito calor, eu preciso de um ventilador urgente. E outra coisa, meus queridos, a bateria da minha câmera não tá dando conta de tanto vídeo que eu tô gravando, a bateria tá acabando de novo, então eu vou tentar otimizar essa minha opinião final deste vlog, porque finalizei minha leitura de Zachary Ng e o Imperador Dragão. Alô, alô, fãs de Percy Jackson, esse livro aqui é para vocês. Gente, que nostalgia ler uma história que me lembrou tanto de um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei na minha era leitora lá, quando eu era adolescente, porque esse livro aqui é perfeito para os fãs de Percy Jackson. Isso porque Zachary Ng, o Imperador Dragão, vai contar pra gente a história do Zachary Ng. Ele é um garotinho que nasceu na China, porém ele mora nos Estados Unidos com a mãe dele, então ele é considerado um garoto sino-americano. Ama videogames e ele vive nesse mundo onde a tecnologia avançou pra caramba, então agora eles têm óculos bem tecnológicos que eles conseguem fazer várias coisas, jogar vários jogos, enfim. Dá até pra ver aqui na capa que ele tá usando um desses óculos. Um dia, o Zack vai pra escola e ele conhece um outro garoto chinês lá na escola dele. Ele acha muito estranho porque ele sempre foi o único garoto chinês lá, só que esse garoto é muito legal, mas ele fica meio assim, porque o Zack, ele tem aquela mania que eu acho que todo imigrante, toda criança imigrante tem, que é de tentar pertencer ao lugar que ela está. Ele nunca se sentiu americano e também nunca se sentiu chinês, então ele tenta negar tudo da cultura chinesa que vem com ele para que ele seja mais americano e ele seja mais aceito para as crianças que estudam com ele. Muito triste, gente, porém ele conhece o Simon, que é esse outro garotinho chinês, e as coisas começam a dar muito errado. Nesse mesmo dia, um dos colegas do Zack acaba sendo possuído por
um demônio. E o Zack não tá entendendo nada do que tá acontecendo, aí ele põe esses óculos super tecnológicos que ele tem e uma voz começa a falar com ele, uma voz que também tem poderes. Então o Zack aprende que ele também tá sendo possuído por um antigo imperador chinês muito poderoso. Não só isso, gente, como o Simon também é um garoto que está sendo possuído por um outro imperador chinês, e depois de toda essa confusão, aquele primeiro impacto, né, gente, que o garoto percebe que ele é especial, ele entende que existe uma missão muito importante que ele tem que ajudar a concluir. Ele, o Simon e a Sophie, que também é a nossa terceira protagonista aí da história, os três são possuídos por imperadores chineses antigos, vão entrar nessa jornada para salvar a China. E eu acho que é isso que eu consigo resumir, porque é um livro muito estranho. Ele é meio para os fãs de Percy Jackson e meio jogador número 1. Eu particularmente amo as duas histórias, então quando eu peguei esse livro pra ler, eu me diverti horrores, gente, porque nós temos um garoto que não sabia que era importante e de repente passa a ter poderes. Eu achei interessantíssimo porque ele foi escrito de uma forma que você mergulha na cultura chinesa, tanto a cultura antiga, então essa questão dos imperadores chineses, de toda essa mitologia, como também a cultura atual da China, tá? Porque nós aprendemos aqui nesse livro, eu não sabia, que existem vários povos dentro da China e que o governo chinês está sendo muito abusivo com relação a alguns povos. Isso porque o Zack, por exemplo, ele também é um garoto muçulmano. Então, assim, é muito interessante, gente. Ele me tirou da caixinha mesmo com relação a toda essa questão cultural da China. Esse livro está repleto de aventura, então a todos os momentos nós temos essas três crianças lutando contra demônios do mal, e a gente também tem aquela questão de moral, sabe? O Zack fica meio confuso com relação ao que tá acontecendo, assim, será que eu tô fazendo a coisa certa? E ele começa a se enxergar como uma pessoa sino-americana. Ele começa a abraçar, gente, a cultura chinesa dele. É muito interessante. Eu só não amei esse livro de paixão, eu acabei dando 3,5 estrelas pra ele, porque eu tive um pouco de dificuldade nas cenas de ação. Isso porque eu acho que elas não foram totalmente bem formuladas, assim. Eu sinto que eu fiquei muito perdida em algumas cenas, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo com cada personagem, sabe? E a segunda coisa que me incomodou um pouquinho, apesar de serem três crianças muito legais de acompanhar, eu não me senti conectada de forma alguma com nenhuma delas, assim. Sabe aquela coisa de querer proteger o personagem? Então, gente, eu sou dessas. Eu gosto muito de quando o personagem se conecta comigo ao ponto de eu querer proteger ele, sabe? E o Zack, apesar dele ser um protagonista legal, ele é meio assim, ele é aquele menino de 12 anos comum, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, simplesmente não rolou muito. Porém, ele termina de uma forma muito, muito louca, e eu estou animada para continuar lendo essa série. Eu estarei continuando essa série simplesmente porque, eu amo livros asiáticos, eu leio poucos livros chineses, aliás, então foi muito interessante. 2, bateu a nostalgia de Percy Jackson. E 3, eu sou muito curiosa, eu preciso saber como tudo isso vai acabar. Gente, essa é a minha opinião muito sucinta de Zachary Ng, o Imperador Dragão. Quando eu fui procurar livros para ler com a letra Z, esse foi um dos primeiros que apareceu pra mim. Foi uma pesquisa bem rápida pra fazer, por sinal. Esse livro é da Intrínseca, mas ele tá sempre baratinho na Amazon, então recomendo que vocês leiam porque ele é super divertido. Mas quando eu fui ler esse livro, porque ele já tava na minha estante há muito tempo, eu fui dar uma pesquisada em outras opções pra letra Z e acabou que eu não encontrei muitos livros com a letra Z, não, gente. É muito difícil, tanto em inglês quanto em português. Então, assim, essa é uma ótima opção pra quem também tá fazendo o desafio. E vocês acreditam, gente, que eu finalizei o desafio de alfabeto? Porque até agora eu não tô acreditando. Juro, eu finalizei um desafio que começou em 2024. Uau! Apesar de todas as dificuldades, eu simplesmente amei fazer esse desafio do alfabeto. Eu poderia ter lido vários outros livros em várias outras letras, eu poderia ter misturado muitas outras leituras durante esse desafio, mas eu estou super mega satisfeita com todos os livros que eu escolhi. Eu acho também que eu consegui fazer vídeos muito especiais e eu vou colocar todos eles numa playlist especial aqui no canal para que vocês consigam acessar esse desafio de forma mais rápida e fácil. E eu agradeço demais a companhia de vocês em todos esses vídeos de letras de alfabeto. Se você não é inscrito aqui do canal, aproveita para se inscrever, porque agora que eu finalizei esse desafio, eu posso começar outro desafio, que vai ser tão legal quanto. E se você tem interesse em receber conteúdos exclusivos aqui do canal, dá uma olhadinha no botão aqui embaixo escrito Seja Membro. Clicando nele, você vai ver várias opções de assinatura para ser um membro aqui do canal. Gente, eu fico por aqui, eu agradeço muito de novo a presença de vocês, espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo aqui do
do canal no próximo vlog de leitura aqui do canal. Um abraço e a gente se vê lá. Tchau!